A nossa presença hoje é de uma empreendedora que se dedicou a um nível de especialização absolutamente diferente. De uma certa maneira, hoje existe muito conceito de oceano azul para distinguir as atividades cuja singularidade cria um mercado muito específico para aqueles empreendedores. A nossa entrevistada, com certeza, é uma dessas pessoas. Ela é uma empreendedora de felicidade. Isso a partir da sua história de vida pessoal que nós vamos saber agora. Nossa entrevistada é Flávia da Veiga, com quem a gente passa a conversar. Então, Flávia, você é empreendedora da felicidade, de felicidade. Você é empreendedora de felicidade. Sou. Cara, não é pouca coisa, não. Ousado, né? Caramba. Que promessa ousada. Você Promessa, imagina cara. a pressão. Cara, Flávia, olha bem, você veio de uma experiência da publicidade. Isso. Você já veio de uma experiência, de uma certa maneira, de lidar com emoções. Porque a publicidade trabalha muito em cima disso, né? Da inspiração da emoção que inspira a pessoa a tomar uma decisão de compra, comprar um produto, comprar uma marca. Como é que você está... Como é que você chegou a isso, Flávia? Quando você chegou aqui, você fez uma entrevista aqui, você me concedeu uma entrevista aqui alguns anos atrás, você falava que você estava começando a trabalhar a felicidade nas empresas, as empresas que sintonizavam esse propósito para os seus colaboradores. Mas até então, aí você sumiu nas esquinas do tempo e está voltando. Aí a gente teve uma pandemia que todo mundo desapareceu e agora eu voltei. Então... Como é que você chegou a isso e como você começou isso? Então tá. Então eu vou contar uma historinha lá de trás para te explicar a transição da publicidade com a felicidade, né? Na realidade, da interseção dessas duas coisas. Eu, publicitária, né? E eu sempre tive uma vontade, como publicitária, eu sempre tive uma vontade muito grande de mudar o mundo. Mas como que isso começou? Em 2007, eu estava no Festival Internacional de Publicidade em Cannes e eu assisti uma palestra do ex-vice-presidente americano Al Gore. Naquele dia, ele fez um pedido aos publicitários que estavam ali presentes. Ele falou, olha, se tem um grupo que pode mudar o mundo, que pode fazer algo, construir novas narrativas, é esse grupo que está aqui. Vocês podem usar o poder da criatividade para mudar o mundo. Quando eu vi aquilo, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero usar as minhas habilidades, o poder da criatividade para ajudar a construir um mundo melhor e mais feliz. Que no final, quando a gente fala de construir um mundo melhor, mais justo, mais humano, o que a gente busca é a felicidade. E passei a me aprofundar, passei a estudar sobre isso, continuei no meu processo, né, de construir marcas, né, visando construir marcas nesse sentido. Só que tem um ponto importante. É interessante porque eu queria muito transformar, mudar o mundo. Só que eu não sabia que se eu quisesse transformar, ser um agente de transformação, essa transformação deveria começar por mim. Tem até uma frase de Rumi que eu gosto muito. Ele dizia que quando ele era inteligente, ele queria mudar o mundo. Quando ele se tornou sábio, ele passou mudar a si mesmo. A mudar a si mesmo. E aí, parece que eu não fiz as mudanças, porque apesar de ser empresária, bem-sucedida, né, ter acesso aos bens materiais, ser aquele estereótipo de família margarina, sabe, de propaganda, de pessoas felizes, eu não era feliz. E isso eu me sentia culpada, porque como assim, eu tenho tudo, eu tenho todas as características, mas eu não era. E aí eu passei por um trauma, há 5 anos. Eu passei por um trauma, eu vivi uma situação que os psicólogos chamam de quase morte. A partir dessa situação de quase morte, eu entrei num estresse pós-trauma e entrei em depressão. Nisso que eu entrei em depressão, me veio uma urgência louca de ser feliz. Era como se eu dissesse assim, é como se Deus falasse para assim, ó, você está tendo uma segunda oportunidade. Então, tenha uma vida feliz. E ali eu falei, é isso. Só que eu não sabia como ser feliz, eu fui estudar felicidade. E foi quando eu descobri que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida. Igual você toca um instrumento, aprende uma língua, né? Você assiste uma aula, né, de como tocar um violão, você pega um instrumento e pratica e aprende a tocar violão. Felicidade também. A partir desse momento eu comecei a praticar. Nisso que eu comecei a praticar, eu comecei a melhorar. E as pessoas começaram a me pedir para que eu pudesse compartilhar isso. Eu já dava palestra de publicidade na época. E as pessoas começaram a me pedir para compartilhar sobre felicidade. Comecei a compartilhar sobre felicidade e nesse meio tempo, eu desenvolvi a Be Happier, que é uma plataforma que contribui para o aumento da felicidade e do bem-estar das pessoas. E hoje eu atuo
em duas frentes. Uma frente para dentro, que é o Be Happy Work, né, que eu ajudo a implementar a felicidade nas organizações, implementar a cultura da felicidade, e para fora, através do Be Happy Brands, que é através de uma metodologia que eu criei de publicidade, que eu cunhei o termo de publicidade positiva, eu ajudo a contribuir com um impacto positivo nos negócios, nas pessoas e na sociedade, através da publicidade. Então esse é o universo, então esse é um pouquinho um resuminho da história. Mas, Flavinha, olha bem, você trouxe Rumi, né? Rumi, o sábio oriental, do sufismo, e ali é uma fonte maravilhosa de se beber, porque você vai lá encontrar coisas de 3, 4 mil anos atrás, que a nossa ciência atual está descobrindo agora, né? Verdade. Mas uma coisa interessante a observar é o seguinte, você trabalha no microcosmo do indivíduo porque na medida que a pessoa ressignifica a vida dele, e a Covid veio agora nos ensinar isso, né? Todo mundo está preocupado em viver o presente porque não sabe se tem depois. A gente descobriu que todo mundo tem prazo de validade e quem morre não é só os outros, não. A gente morre também, né? É isso aí. Mas olha bem, como é que você consegue, digamos assim, de uma certa maneira, separar isso do próprio contexto social que às vezes a gente vive? Por exemplo, a gente vive num país que está estressado. Um país que a violência urbana é uma possibilidade em cada estranho. Antigamente, quando a gente vê uma pessoa estranha, a gente tinha curiosidade de saber quem será. Hoje não, quando você vê um estranho, quem será? Né? Como é que você consegue trabalhar esse approach aí, para depois a gente entrar nos aspectos mais técnicos da metodologia que você desenvolveu? Essa questão da ambiência onde a pessoa está, onde nós estamos vivendo. É o trânsito. Você viveu uma situação pessoal que é o claro reflexo disso aqui com seu filho. Como é que neutraliza isso? Então, eu acho que tem um ponto muito importante, que é um ponto central do nosso trabalho. A gente não delega a felicidade para circunstâncias. Dentro desses estudos científicos, foi comprovado que parte da nossa felicidade ela é prevista pela nossa genética. Então, tem pessoas que têm uma predisposição genética a ser mais feliz ou menos feliz. Parte. Uma outra parte menor da nossa felicidade ela é prevista exatamente pelas circunstâncias. O país onde eu moro, se eu casei, se eu me separei, se eu perdi um ente querido ou não. Ou seja, são as circunstâncias que a gente tem pouco ou nenhum controle. As variáveis incontroláveis. As variáveis incontroláveis. Okay. As circunstâncias, né, do que acontece. E uma boa parte da nossa felicidade ela é prevista por nossas atitudes. Intencionais, por decisões, por hábitos, por algo que a gente possa fazer de forma proativa que aumenta a nossa percepção de felicidade. O que isso significa? Significa que a gente se torna líder, senhor. A gente sai daquela escravidão das circunstâncias, como por exemplo, eu saio dessa escravidão, não, eu não sou feliz porque meu pai, porque o presidente, por causa da Covid, porque meu namorado, porque a gente tem essa tendência de terceirizar a felicidade. Você tem a tendência de colocar a felicidade sempre num lugar distante de onde você está. Ela nunca está onde você se encontra. Então, quando você entende esse universo científico, ou seja, de que parte e uma boa parte da sua felicidade ela é prevista por suas decisões, você encara a felicidade de uma forma diferente. Então, você sai daquele papel de ficar aguardando aquela felicidade que cai do céu. Pote de ouro no fim do arco-íris. Sabe aquela fantasia hollywoodiana de vidas perfeitas, cor-de-rosas imaginárias? Você sai desse universo e parte para algo real. E para algo que mesmo... E aí vem um ponto muito importante, Eustáquio, que é a diferença entre alegria e felicidade. Que eu acho que é um ponto muito importante a gente trazer e esclarecer. Felicidade e alegria não são sinônimos. Alegria é uma emoção, que é o contrário de tristeza, por exemplo, e como qualquer emoção, ela é passageira. Então, ao longo do meu dia ou ao longo da minha vida, eu posso ter diversas emoções diferentes. Eu posso sentir alegria no mesmo dia, eu posso sentir alegria, tristeza, medo, raiva, no mesmo dia. Felicidade é diferente. Felicidade é um estado de ser, é um estado de contentamento, é um estado de plenitude com a vida, com a sua, mesmo que seja uma vida imperfeita. É um estado de contentamento. Suficiência, né? De suficiência. Tem uma frase de Santo Agostinho que eu gosto muito. Felicidade é seguir desejando aquilo que você já possui. É você estar consciente e falar assim, não, eu sei que eu tenho uma vida imperfeita,
Eu sei que eu tenho uma vida com momentos tristes, com momentos desafiadores, mas mesmo assim eu sou feliz, porque eu não terceirizo a minha felicidade. Eu não dependo de nada externo a mim. E essa é uma visão muito disruptiva da felicidade. Porque a gente vive numa sociedade que coloca a felicidade em consumo, em status, em prazer. Não que, por exemplo, o prazer não seja importante para a felicidade. É maravilhoso. Mas não pode ser um fim em si mesmo. Exatamente. Prazer sem sentido, sem significado, é vazio e passa. Né? Nós nascemos com um sisteminha que se chama adaptação hedônica. O que os budistas já sabiam lá atrás, que era o nosso eterno desejo, que era insaciável. Nós nos adaptamos ao que nós temos. Então, por isso que, por exemplo, mais bens materiais, um iPhone novo, um carro novo, por isso que isso no primeiro momento traz uma alegria temporária, um prazer temporário, mas depois isso passa, porque os nossos desejos são intermináveis. A presença hoje é de Flávia Veiga, está nos falando a respeito da ciência da felicidade. A gente volta já. Voltamos com a presença de Flávia Veiga, empreendedora de felicidade. Flávia, você explicou bastante para nós toda a sua trajetória que chegou até digamos assim, ao nível de tecnológico na abordagem do tema, né? Você desenvolveu uma metodologia. Agora explica para nós como é que você aplica essa metodologia, como é que isso funciona na prática. Então vamos lá. A gente se baseia numa premissa científica que felicidade é uma habilidade que pode ser adquirida. A nossa metodologia ela tem duas linhas, tanto a psicologia positiva quanto a neurociência. Isso mostra que felicidade é um estado. Primeiro, né, você pode gerar emoções positivas a partir de algumas práticas e felicidade é um resultado de reações cerebrais. E algumas atividades podem aumentar essa percepção e fazer com que o cérebro funcione para o positivo. Vou falar rapidamente. Nosso cérebro, a gente tem um viés biológico. Então, o nosso cérebro ele é altamente atraído para o que é negativo. Fruto dos nossos ancestrais que precisavam sobreviver no período das cavernas. Então, o nosso cérebro é como se fosse uma máquina de sofrência. Nosso cérebro não foi programado para a felicidade. Temer o pior, né? Temer o pior. Instinto de sobrevivência. O que esses processos que a gente traz dentro da nossa metodologia fazem? Eles ajudam a gerar emoções positivas e ajudam a fazer com que o cérebro trabalhe, crie novas sinapses, novas conexões. É como se eu passasse a escanear o mundo pelas lentes do que é positivo. Por que isso é importante e maravilhoso? Porque nós não controlamos as situações, mas eu posso controlar a forma como eu reajo a elas. Sim. E é nesse controle que está todo o nosso poder. E é esse poder, é esse controle, essa forma como você lida com as circunstâncias que a gente traz dentro da nossa metodologia. Então, o que a gente faz? A gente entra numa organização, a gente mensura como é que está o grau de felicidade da organização, depois a gente ensina felicidade, né, através de aulas online virtuais, e a gente ajuda a colocar essa felicidade em prática. Por quê? Não adianta só o conhecimento, é igual tocar violão. Você não assiste uma aula de violão e sai tocando violão, você precisa praticar. Felicidade é a mesma coisa. Para você criar esse novo mindset, essa nova mentalidade, você precisa colocar isso em prática. E no final desse processo, a gente analisa os resultados e a gente certifica essas pessoas, e inclusive certifica a organização com um selo de empresa mais feliz. Então esse é o nosso processo dentro do universo da felicidade. E por que isso tem sido tão relevante hoje dentro das organizações? Porque descobriu-se que pessoas mais felizes são seres humanos melhores, no seu melhor potencial. E na perspectiva empresarial, mais produtivos também. Exatamente. Tem um professor de Harvard, que é o Sean Archer, que ele diz, não é o sucesso que leva à felicidade, é a felicidade que leva ao sucesso. Ou seja, pessoas mais felizes, elas têm maior potencial de atingir o sucesso, porque elas são mais produtivas, mais engajadas, são mais criativas, mais... Sabe aquelas soft skills do mundo de hoje? Sim. São mais saudáveis, se relacionam melhor. E o melhor, elas são seres humanos melhores, porque elas são mais generosas, mais altruístas, são pessoas mais engajadas. E é exatamente isso que a gente precisa no mundo. A gente precisa de pessoas felizes, a gente precisa de seres humanos melhores, a gente precisa de bons profissionais. Agora, você imagina que mundo maravilhoso fazer isso, ao mesmo tempo trazendo felicidade para as pessoas. Flávia, algumas habilidades que são adquiridas, o quê? São ressignificações
que as pessoas precisam ter com relação aos fatos do cotidiano? Por exemplo, a gente sabe mesmo, e isso não é apologia do bonzinho, não. A gente sabe que a generosidade, ela é fértil, né? Ela é fértil, ela realmente não favorece só quem é beneficiado com ela, mas quem a cultiva, né? Existem outros atributos, outras qualidades emocionais também. Por exemplo, as pessoas se dão conta, aquilo que você me citou de São Tomás de Aquino, de Santo Agostinho, de desejar o que já possui. Ou seja, o senso da gratidão pelo que não precisa perder para saber o quanto vale, né? Isso também está meio que implícito aí nesse trabalho seu, né? Sim, a gente trabalha com 6 práticas, com 6 intervenções, com 6 hábitos, que são hábitos cientificamente comprovados que têm um impacto na nossa percepção de felicidade, que é a prática da gratidão, da gentileza, a realização de ter metas, os relacionamentos positivos, a meditação e a atividade física. Então, essas práticas, quando feitas de forma, quando a gente tem esse conhecimento e colocadas em prática, isso contribui para a nossa felicidade. Então, vou pegar um exemplo, a prática da gratidão. O que a prática da gratidão faz? É a capacidade, primeiro que a gratidão é a capacidade que a gente tem de enxergar as nossas bênçãos. A gente costuma associar a felicidade a coisas muito grandiosas e distantes. A prática da gratidão te traz para uma realidade. Você é grato por quê? Eu sou grato por essa água. Eu sou grato porque eu respiro. Eu sou grata pelo sorriso do meu filho. Então você começa a perceber beleza e gratidão em pequenas coisas. O que isso faz com que o seu cérebro? Nosso cérebro tem aquele viés negativo, lembra? A gratidão, ela faz com que o cérebro comece a escanear o mundo pelas lentes do que é positivo. Então, uma pessoa que pratica gratidão bate com o carro, né? Normalmente, você bate com o carro, você fica, né, transtornado. Sabe que azar, eu bati com o carro. Uma pessoa que pratica gratidão, ela fala, nossa, tudo bem. Menos mal, que foi só amassado. Só amassou. Eu um prejuízo seguro. Material. Nossa, será? Isso deve ter sido até um livramento. É isso. Os fatos da vida não mudam, porque a gente não controla esses Muda a fatos. nossa reação a eles. A nossa interpretação. Interpretação. E isso se chama liberdade. A liberdade de você não precisar de nada nem de ninguém. Que o grande ápice da felicidade, para mim, é quando você é feliz por nada. Ah, você é feliz porque qual é o motivo da sua felicidade? Nenhum. Eu não preciso de nenhum motivo para ser feliz. Eu sou feliz. Ponto. Então, eu estou te dando o exemplo de algumas das práticas que a gente faz. Entendi. E com relação aos princípios que normalmente norteiam a interiorização desse comportamento, quais são, o que vocês observam como princípios a serem trabalhados disciplinadamente? Quando a gente traz esse universo da felicidade, um primeiro ponto, quando a gente entra numa organização, é mostrar o que é felicidade e o que não é. Ok. Então a gente... Não é alegria, não é euforia. Não é alegria, não é euforia, não é oba-oba, não é colocar mesa de sinuca e cervejinha no final do dia, festinha, não é isso. E a gente também desmistifica que felicidade também não é sucesso, não é ser milionário, não tem nada disso. E aí a gente traz um pouquinho para os princípios, ou seja, se felicidade não é isso, como que eu posso, quais são os princípios, a base para uma vida mais feliz? E a gente traz 5 princípios. Um princípio é o significado, o propósito, ou seja, ter uma vida que tenha sentido, ela é fundamental para a felicidade. A segunda é a espiritualidade, não no sentido, a gente não está falando de religião, mas a nossa vontade. Uma transcendência. Exatamente, nossa necessidade humana por transcender, essa conexão com algo maior do que nós mesmos. O amor, e aí entra tanto o amor, a conexão com as outras pessoas, os laços sociais, como o amor próprio. Entra a maestria da mente, ou seja, entender como que absolutamente tudo está aqui, né? Na realidade, felicidade, quando falam que está dentro da gente, está especificamente, nada mais é do que a reação cerebral ao que acontece, né? Entendendo que o nosso cérebro ele tem esse viés negativo, mas que o cérebro é um órgão que aprende, então através das nossas conexões, dos nossos pensamentos, nós podemos fazer com que ele trabalhe diferente, e o viver no presente, que é a nossa capacidade de estar consciente, centrado no aqui e agora, que tem sido um grande desafio para todos nós. Que também é a maneira de você educar tal da mente, que ela é ardilosa, a mente é ardilosa. Se você deixar, ela bota você para trabalhar e você pensa que ela está trabalhando, né? E você pensa que você é ela, né? Penso não são meus pensamentos, eu também não sou minhas emoções, eu comando esses pensamentos. Você é um pensador, você é uma pensadora, você tem pensamentos, você não é o pensamento. Exatamente.
A presença hoje é de Flávia Veiga, empreendedora de felicidade. Voltamos já. Voltamos com a presença de Flávia Veiga, empreendedora de felicidade. Flávia, nessa abordagem que você faz e para a qual certamente se você é favorecida por uma mentalidade mais arejada das lideranças corporativas. Você trabalha sozinha, você trabalha com um time, tem uma equipe que compartilha essa metodologia. Como funciona? Então, na realidade, assim, eu tenho um time maravilhoso, é um dream team. Né? Junto comigo eu tenho 2 doutoras em felicidade, né? Sendo que uma delas, que é a Angélica Escardo, é uma das maiores especialistas do Brasil. Ela é pesquisadora, então ela estuda felicidade há mais de 20 anos, ou seja, o nosso arcabouço, o nosso limite, assim, a nossa precisão científica é muito grande. Né? Então a gente investe muito em conhecimento. Tem a Marcela, que também é doutora pela Universidade de Lisboa. Tem o Leonardo, que também é um doutor, no caso, em tecnologia. Ou seja, eu tenho um time hoje que me acompanha, que a gente consegue ter uma consistência técnico-científico que nos dá muita segurança nesse processo. Então, hoje a gente utiliza o que existe, né, de mais moderno, mais eficaz no que se refere a esse universo da ciência da felicidade. E esse approach, esse aporte desses conhecimentos, por exemplo, na vida organizacional, quando vocês trabalham na empresa, qual a perspectiva de prazo, de fixação dessa... Porque isso é uma ruptura comportamental. É verdade. Né? É verdade. Qual o prazo que vocês trabalham isso? A gente trabalha, depende da organização, mas é mais ou menos entre 3 e 7 meses de trabalho, porque o nosso objetivo é criar uma mudança que seja definitiva, que isso se torne parte da cultura da organização. Não só uma palestra, não só um programa que é bonitinho, que está na moda e depois isso... não enraiza, não fixa. Tem que fixar. Então tem que ter mudança duradoura de comportamento. Então esse é o nosso objetivo. Entendi. E precificação disso, como é que orça isso? Hoje a gente utiliza um valor de assinatura por funcionário. Então depende do número de funcionário, depende da complexidade, mas é um valor de assinatura. Entendi. Então vamos voltar agora, vamos sair desses aspectos meramente materiais, mais importantes também, porque nós temos muito empresário nos assistindo. Vamos falar a respeito de algumas reflexões que você vem produzindo. Eu entendo a respeito de outros terapeutas, e há sempre um processo de cura nisso para mim, sabe? Essencialmente é um processo de cura. Eu entendo que a pessoa é a soma de toda uma experiência de vida, dos conhecimentos que adquiriu, mesmo que ela acredite a titularidade de alguns conhecimentos aos sábios em que ela se inspirou. Hoje a metodologia é a Flávia, você é a produtora da sua metodologia. E aí, com esse tempo todo, deu para perceber assim, tudo está na mente, né? Tudo está na mente, o mundo é mental. Ou seja, a vida é subjetiva, não é o que ela é objetivamente, é como a gente a interpreta. E normalmente a gente interpreta de forma errônea a realidade, né? O Daniel Kahneman já dizia que a nossa mente prega várias peças. O que a gente entende por realidade não necessariamente é real, nada mais é do que uma interpretação dela. É uma leitura que você faz. É uma leitura que ela faz. Sim, exatamente. E como essa nossa mente tem esse viés negativo, a gente acaba correndo o risco de ter uma leitura de mundo como um lugar ameaçador. Então depende muito, inclusive, das suas referências e do que você alimenta. Então, você entra a sua decisão de alimentar a sua mente com imagens, com experiências, com situações que sejam positivas e construtivas, e não o oposto. Você mencionou o Daniel Kahneman, ele ganhou um psicólogo ganhou um Nobel de Economia, né? Ele mostrou que a decisão é emocional, a decisão não é racional. Ninguém fica avaliando custo-benefício e decide comprar. Mas muito antes, uns 40 anos atrás, o pessoal da neurolinguística também trouxe algumas coisas que, infelizmente, a banalização de certos termos cria um preconceito com relação a eles, mas não diminui a efetividade do que aquelas palavras contêm, né? É também um sistema, é uma questão também de revisão de crenças, né? Daquilo que a gente acredita, porque na hora que você troca a crença, você ressignifica muita coisa. É verdade. Você acha que a Covid nos trouxe muitas ressignificações? Total. Eu acho que nos trouxe, primeiro, entendendo o valor e a importância do momento presente, de estarmos vivos, da felicidade.
E é interessante como eu nunca tinha olhado para isso. Eu era infeliz e achava que isso não era importante. Foi só quando eu vivi um momento que realmente eu senti que minha vida era frágil, é que eu fui entender a importância disso. E a gente está vivendo esse momento agora, todos nós passamos por isso. A vida é isso, é um sopro. E aí, qual é a nossa decisão? É viver cada instante de forma presente, de forma feliz, de forma que a gente possa servir, que a gente possa praticar a gentileza, praticar a bondade, que a gente possa se conectar com as pessoas. Porque se a gente olhar toda a estratégia por trás desse universo da felicidade, o que nos leva à felicidade, são coisas simples. Só que a gente complica. A felicidade sempre esteve, ela não é fora, ela sempre esteve. Só que a gente se acostumou com essa vida maluca, de estresse, de ansiedade, que o normal, o natural, é ser infeliz. Normal. É o normal. Normal, é o normal ser feliz. E aí você traz, é como se você se permitisse. Você sai daquela visão de felicidade relacionada à filosofia, poesia, só a luxo, fútil, opcional, para algum direito seu de nascença, algo que você pode cultivar, que você pode construir, e que você pode escolher todos os dias. Tem uma frase, tem um preceito existencialista, tipo filosofia de botequim, mas funciona muito também, muito pragmático. Ele diz o seguinte: nós temos duas, transcendência à parte, nós temos duas vidas. A segunda começa quando a gente descobre que só tem uma. É verdade. É verdade. Isso me traz uma visão de Einstein, quando ele dizia que só existem duas formas de se ver a vida. Uma como se nada fosse um milagre e a outra como Tudo é se milagre, tudo também, fosse. outra leitura. Quando Gosto você muito disso. traz esse universo, essa prática da felicidade, sua vida se torna um milagre. Tudo você passa a ter gratidão, inclusive seus desafios. Porque os seus desafios, você passa a não julgá-los como bom ou ruim. Nada é bom ou ruim. Tudo é o que você faz com aquele desafio. Se você encara aquele desafio, aquele momento de tristeza, como crescimento, como oportunidade, aí sim, aí você entende o que é felicidade. Flavinha, muito grato pela sua presença, hein? Disponibilidade de vir aqui Eu conosco, que agradeço. compartilhar isso e Nossa, dar... estou super feliz de estar aqui. Eu adoro bater papo com você. Eu te falei, eu aprendo muito mais com você do que eu compartilho. Gente, é um prazer para a gente receber você e tratar desse assunto, na medida que nem todo mundo talvez vai ter oportunidade de estar numa corporação privilegiada com a intervenção sua, né? Muito bom ter você aqui e é sempre uma alegria receber você. Eu que te agradeço. Obrigada. A presença hoje da nossa, ela é especialista na verdade, é uma empreendedora, mas ela é uma especialista no assunto felicidade, Flávia Veiga. Até já.